meus irmãos, nossa alegria de estarmos juntos novamente. Nosso abraço a todos que nos assistem. Desperte e seja feliz. Essa é a proposta da benfeitora desse estudo da técnica psicológica, o volume 7, né, que leva esse título que estamos, então, estudando. E com alegria aqui, junto com o Tiago e a Cláudia, para trabalharmos o capítulo 5, Enfrentando Tentações. Né? Algo que todos nós conhecemos, né? Porque a vida é repleta de desafios, de tentações, como diz a benfeitora aqui no, na página anterior ao capítulo, que ela sempre faz uma introdução, né, de cada capítulo, né, que a vida é de crescimento, né? E todo crescimento, então, por não cessar, exige, né, de uma conquistas a partir de desafios e tentações, então, que fazem parte, né? Então, as tensões da vida, né? O choque, né? A contrariedade, né? Tudo isso são provocações necessárias em benefício da nossa caminhada. Então, a gente vai ter que conviver com tentações, né? Enfrentar tentações. Então, como é que vocês veem isso, né? Essa questão das tentações que se apresentam na vida de todos nós. Bom, é interessante ter uma passagem em que Paulo, na carta aos Hebreus, ele fala sobre o lugar dos impedimentos, que também tem a ver com o lugar das tentações, né? A linguagem usada é pecado, mas um lugar de colocar de lado todo esse impedimento e mantermos nossa perseverança no caminho, na rota a nós proposta. E, claro, aqui a gente não pode pensar ou deixar de lado o impedimento no sentido de fugirmos do confronto, né? De fugirmos dos conflitos, de fugirmos do bom combate, né? A ideia de colocarmos de lado esses impedimentos na ideia de valorizarmos o que aquilo que chega a nós pode ser uma crítica, pode ser um julgamento, pode ser uma dimensão afetiva conflitiva, pode ser uma atitude de alguém que a gente ama e que não corresponde ao que o nosso ego deseja ouvir ou sentir. Então, os impedimentos, eles são matéria viva da experiência humana, não tem como escapar disso. Tendo em vista, né, que há uma perspectiva das leituras que o ego faz em relação às suas próprias experiências. Então, às vezes, o que para alguém é algo tormentoso, para outro pode ser uma situação de não tanta exasperação, e para outro é uma situação tranquila. Como eu vi ontem alguém me dizendo assim, por acaso lembrei da história agora. Vi meu filho chegando no mesmo lugar que eu ia jantar, e eu mandei mensagem para ele: meu filho, você está nesse lugar aqui também? Eu tô. Não, mas está fazendo o que aqui? Ah, eu vim encontrar eu vim encontrar meu pai. O casal é separado. Ela não deu conta. Ela não deu conta. Ela precisou ir embora do lugar. Então é como, de alguma forma, essa modulação da experiência, dos impedimentos, né, das tentações, elas têm esse lugar de como que o ego faz essa leitura e como ele assimila e interpreta esses processos, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é: temos metas, mas há obstáculos, e a gente precisa saber como lidar com isso, né? Olá, amigos. Muito bom estar com vocês também, nós juntos aqui novamente. Essas contrariedades, né? E esses imprevistos que a vida nos traz, né? Ela nos pega de assalto, as situações nos pegam de assalto. A forma como a vida nos conduz é muito interessante se a gente consegue olhar de uma forma distanciada. Se a gente fizer um exercício de ser observador da vida, de si próprio, a gente, às vezes, consegue ir vendo a forma como nós estamos sendo conduzidos nesse rio da vida, né? O que
muitas vezes, lógico, não é possível, porque nós somos seres que temos emoção, sentimento, e a gente fica envolvido pelos nossos complexos, né? Pelas situações que nos pegam de assalto, né? De forma imprevisível. Mas é interessante, né? Gelson foi trazendo a contrariedade, você trouxe a palavra impedimento, né? E a benfeitora, ela nos diz assim que isso, de certa forma, vai nos apressando, né? A manifestação dos recursos adormecidos. Então, quanto a esses remédios amargos, né, eles são importantes para que a gente possa se transformar, a duras penas, né? Ninguém entra de um jeito e sai igual. Se sai de igual, não viveu, né? Viveu à margem da sua própria vida. E a gente não pode viver à margem da nossa própria vida, né? Como acho que você tocou, né, Tiago, nos esquivando, nos protegendo tanto a ponto de não sofrermos, porque aí se chega ao final e não se passou pelo percurso, de que adiantou, né? Nós sabemos que a gente tem aquele programa estabelecido, a gente vai passar por dificuldades já combinadas antes da gente chegar aqui, então, não adianta a gente se esquivar nesse momento, porque em algum momento a gente vai ter que retomar essa estrada, né? E aí, então, a benfeitora, ela nos coloca, né, a possibilidade de manifestação desses recursos adormecidos, porque é nesse enfrentamento, é nesse confronto, né, conosco e com essas situações que a gente vai se experimentando, passando na peneira, se espremendo, coando, né, e fazendo esse processo alquímico dentro de nós, né. E é interessante que ainda nessa introdução aqui, ela coloca eis porque muitos desafios se expressam como convites, tentações para os embates perversos e perigosos, né? E aí ela vai discorrendo o que é necessário para a gente ter serenidade, né? Como você trouxe, né, Tiago, as diversas formas da gente olhar e enfrentar a situação. Então, como é importante a serenidade nesse papel fundamental. Mas eu queria voltar ainda nessa frase que eu li, que muitos desafios se expressam como convites, tentações, e aí eu pensei, convites podem ser positivos também, a vida nos provoca, né? Não só as tentações de uma forma negativa, terrível, os convites da vida são aqueles convites que nos fazem nos envolver com a vida, né? E por isso eu olho eles de forma positiva. Também a benfeitora olha, né, dessa forma de manifestação, mas eu olho que há convites gostosos da vida também, né? E que a gente, muitas vezes, nessa coisa de ficar envelopado para se proteger, não se relaciona, né? Não sai do casulo. Então, eu só queria levantar essa parte que também é importante. Eu acho bem importante, realmente, Cláudia, essa parte. Eu acho genial aqui a benfeitora, porque aí ela dá realmente a direção, porque uma coisa é os desafios ou os impedimentos, como o Jago falava, né? Então, os desafios e impedimentos são inerentes aos fatores da vida. Agora, cada desafio, cada impedimento gera o quê? Gera esses convites e tentações. Então, quando ela traz convite de tentação, ela põe para dentro da gente. Então, o problema da tentação, a tentação não está fora. Né? Então, a vida, né, é uma provocadora. E como provocadora de possibilidades, ela é um convite e, ao mesmo tempo, uma tentação. Por quê? Porque vai mexer, tocar dentro da gente. Como convite, vai mobilizar os nossos potenciais e as possibilidades da gente descobrir novas saídas, recursos e outras possibilidades positivas que nós temos ou vamos desenvolver. E como tentação, vai também despertar os nossos medos, a nossa preguiça, como ela coloca aqui, a nossa indolência, o nosso orgulho. Então, a tentação aí, né, está dentro da gente. Então, a vitória e o processo não é sobre o mundo, é sobre nós mesmos, né? São as tentações daqueles ecos da nossa sombra que nos habita, da qual a gente vai ter que enfrentar, né?
como forma de uma vitória real, como ela coloca aqui no final da página inicial, né? Que só a vitória real após, né, a luta vencida. Mas a luta vencida é a luta contra a gente mesmo. A gente vencer a nós mesmos, não o mundo. O mundo é o que é, né, gente? É interessante quando a gente pensa nos passos da luta humana, mesmo, como disse a Cláudia muito bem, né? Às vezes é algo positivo, né? Ah, eu queria tanto ser uma pessoa que eu me sinto inteligente, eu queria tanto que esse conhecimento, né, pudesse ser utilizado para dignificar a vida. Só que às vezes ele se corrompe, né? O lugar em que o conhecimento se torna um lugar de manipulação ou até de um investimento muito narcísico em si próprio. Ao mesmo tempo, o mundo de virtudes está cercado de vícios. E eu acho que isso é a dificuldade desse grande símbolo da alma como um trigo ainda eivado, mesclado e muito joio, e que às vezes esse joio ele é valorado como algo virtuoso, só que não é. Então, das tentações, a gente não pode deixar de pensar que existe essa lente ou cortina de como que o eu valora as coisas. Então, a ideia de que algo é tentador, normalmente nós, e vou colocar cada um de nós, né, num ponto médio da evolução espiritual do orbe, né, nós somos tentados a encontrar ou buscar aquilo que é meu, o que o eu quer. Eu vou buscar e realizar aquilo que o eu quer. Só que esse movimento de gravitar em torno do próprio desejo, da própria vontade, nos faz apenas repetir certos padrões ou nos enovelarmos mais ainda em certos tipos de movimento da alma relacionados a certos hábitos, a certos vícios, e que não nos faz buscar o que é de mais profundo. Então, de alguma forma, o movimento da alma em torno das tentações é uma repetição, mas o convite, e até ela coloca ao final, né, de uma vitória real, de uma luta de fato a ser vencida, é ultrapassarmos essa dimensão ordinária, que parece, da experiência espiritual, muito em torno do que eu desejo, para avançarmos para certos sacrifícios que são muito difíceis para a alma, mas são sacrifícios necessários. Não sei se valeria a pena também a gente começar a dizer que a maneira como ela vai construindo o texto, depois agora, quando começa o texto, ela vai trabalhando em imagens em torno de como o indivíduo se vê, a alma se vê, e como muitas vezes ela reage a esses processos, né? É por isso que as coisas boas também pode gerar tentações difíceis para a gente, né? Uma pessoa com saúde pode abusar do álcool, do fumo, porque tem saúde. Pessoa rica pode abusar do poder do que o dinheiro dá. Uma pessoa bonita cai na tentação, de repente, de ser ofuscado pela própria beleza, né? E se perder nela. Então, tudo pode ser elemento de tentação, né? Porque, como tu mesmo disseste, né, Tiago, a tentação tenta o quê? Tenta aquilo que, de uma certa maneira, implica em questões que desafiam nós mesmos, né? Seja nossos desejos e coisas mal resolvidas, né? Que nos chamam para ser olhadas, reconhecidas e trabalhadas em nós. De fato, né, a gente sabe que a beleza e a riqueza são grandes problemas, né, para as pessoas que têm, porque justamente isso, né, elas se desviam de conceitos, né, importantes e de vivências importantes, elas se deixam contaminar e se deixam também ser projeção de muita coisa, né, e aí elas vivem num mundo fantasioso, né, num mundo assim imperecível, né, uma coisa eterna, né, fantasiosa. Mas antes da gente passar lá para o início propriamente, eu gostei desse capítulo que ela diz, que ela traz esses
esses lados diferentes que dizem sobre relação, mundo de relação, né? Então ela diz, por quem chameiam ao lado dos operosos aqueles que se permitem a preguiça. Né? Então esse mundo de relação, tanto com o outro como você tanto consigo próprio, né? Como vocês falaram, mas como o outro, né? Depois ela vai dizer, aquele que se mantém, tenta estar no meio do caminho, perseverar no caminho da verdade, da sua ética pessoal, ele consegue sobreviver a esses ataques, né, desse mundo de relação, porque é justamente no mundo de relação que a gente vai se testar, né? A gente se testa, né, quando aquele está operoso e tem um preguiçoso ao lado que puxa, né, aquela parte preguiçosa dele, né? Tem um idealista que tem um outro pessimista, né? Que põe por terra todos aqueles desejos bons, aquelas criações que surgem na nossa mente primeiro, né? Naquele impulso para que a gente coloque em prática, né? Os bons, eles têm junto os anárquicos, né? Então, aí ela vai dizendo como esse mundo de relação é difícil mesmo, né? E que é para a gente cuidar desse mundo de relação, né? Das pessoas que estão à nossa volta, para que a gente não se perca nessa provocação, né? Nessa tentação de nos trazer, de nos relembrar aquele lado preguiçoso que nós temos, né? Aquele lado anárquico também, que não quer prosseguir e criar, né? Então, ela diz para a gente cuidar disso, né? Porque todos nós temos, é o que vocês falaram, né? Esse confronto com o ego que está a caminho, é um confronto muito delicado, muito sério também, né? E ela nos alerta para esse mundo de relação. Muito bem. E aí, como o Thiago coloca, ela começa a fazer várias imagens realmente, né, desse universo de tentações. Tu quer trazer chamar atenção para algumas delas, Thiago? Quando eu comecei a ler, né, a maneira como ela construiu esses parágrafos, fazendo uma espécie de uma imagem que vai se contrapondo à outra, né, ela traz a ideia, né, se você for assim, ela usa adjetivos, né, perseguido, acusado, incompreendido, abandonado, difamado, e ela vai numa sequência interessante e vai contrapondo um movimento emocional e um lugar em que muitas vezes nós nos sentimos inseguros, onde nós nos sentimos feridos, ultrajados, e sempre é a imagem do ego, o ego que ainda recebe isso de uma forma em que ele se melindra, ele se ultraja, e a ideia de que ou ele introjeta, no sentido ele recua, né, e covardemente evita uma maneira em que ele consiga se posicionar eticamente perante aquilo que está acontecendo, ou ele reage de forma primitiva, no sentido da pouca elaboração, né, emocional, psicológica, em que ele reage de forma intempestiva. Aí ela vem com os verbos, né? Quer agredir, revida, reage, quer se vingar, quer investir contra, quer também desmoralizar. E aí tem uma ideia, aqui tem uma ideia interessante se a gente pegar o Emmanuel tem uma mensagem que é uma mensagem que sempre marcou muito a mim, no sentido da imagem de Jesus e da representação simbólica da Via Crucis, do seu martirológio, que é esse mesmo movimento aqui, né? E a mensagem diz assim, né? O abandono dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação, o sarcasmo e o ridículo entre ladrões, a derrota sem defensiva, a morte infamante. E aí o Emmanuel emenda assim: tudo isso, amigos, é um fracasso aparente, porque é algo mais vitorioso que vai ressurgir nesse processo com uma lição da forma como o ego que perpassa todas as circunstâncias. E pensar no momento em que ele é preso, né, até o momento em que ele é crucificado, e expira a uma sequência de imagens
que a gente percebe que acontece com Jesus, e que de alguma forma é uma referência a esses mesmos verbos e adjetivos que ela usa aqui, de como é esse processo de maceração experiencial em que nós precisamos encontrar caminhos de lidarmos com essas circunstâncias. Eu gosto muito da ideia de que a concepção de felicidade e salvação que se inscreve na perspectiva espírita, ela, por excelência, é uma proposta que reivindica uma ação para uma obra individual, mas que está vinculado, como disse muito bem a Cláudia, a uma perspectiva que é relacional. Então, a ideia de que eu ser um ser ético e o outro ser um ser ético abre um campo para que a tinta, muitas vezes, da forma como a gente tempera as nossas reações perante o outro, pode parecer alguém que quer me destruir, essa pessoa quer apenas me humilhar, a esse lugar muito contrastado em que nós colocamos o outro, a gente possa adornar essa pessoa também como o outro, como eu. Né? Não aqui subestimando e desvalorizando circunstâncias graves. Estou dizendo daquilo que todos os dias nós vivemos, nas intercorrências da fila do pão, dos problemas de trânsito, dos conflitos, chegar em casa cansado e os filhos demandarem você não ter energia e paciência com eles, das dificuldades da conjugalidade, dos problemas no trabalho. Então, cada uma dessas imagens, ela de alguma forma coloca o ego nesse campo experiencial e que vai fazendo que, olha, tu precisa sair deste lugar apenas reativo. Tu não pode apenas se colocar nessa posição de que você é o centro do mundo e que você não pode ser ferido, que é um lugar muito infantil. Então, essa sequência de adjetivos e verbos que ela vai trazendo é muito singular e, para mim, eu fiz muito uma conexão em torno dessas imagens da Via Crucis de Jesus, como uma representação simbólica de como que a alma ela vai ser constrangida no campo egóico para que algo mais profundo, mais maduro possa florescer e nascer, né? Eu acho que a gente tem aí a questão dos vícios, né? Os hábitos, né? Então, a tentação é ficar preso num passado que não funciona, né? Passado já conhecido e da qual, de uma certa maneira, eu me reconheço prisioneiro lá, né? Tanto do ponto de vista daquilo que parece essas tendências de repetir padrões, como tu falaste antes, né? A repetir o padrão de revidar, né? Como ela coloca aqui, de acusar também, de me acomodar, de abandonar. Né? Então, são padrões emocionais e padrões de traços da minha natureza que são tentados a serem utilizados novamente. E que a gente já sabe que não funciona, né? Não é o melhor, mas da qual a gente está identificado. Então, e ela fala, né, que essas tentações que levam à irritação e ao revide não são maiores do que aquelas outras que fazem arder as emoções profundas dos tormentos ocultos do sentimento, ou seja, o sexo, os vícios, a ambição desmedida. Então, tu vê que as tentações elas se movimentam nesses dois grandes processos. De um lado, esse passado que a gente é tentado a repetir, mesmo reconhecendo que é ruim, né? Puxa, eu não quero, a não ser que a pessoa seja realmente uma pessoa perversa, né? Que está identificado com aquilo, mas geralmente a gente tem uma certa crítica, né? Olha, eu falei mal da pessoa, não queria, mas que ainda, né? Ou seja, a gente repetir esses padrões do passado que ainda vive e aqueles vícios da qual eu não quero me libertar porque me gratifica. Então tem a tentação da repetição de padrões equivocados que geram dor e sofrimento imediato, né? E aqueles que geram prazer, né? Mas que também são uma desgraça espiritual, no sentido também vão gerar mais tarde dor ou impedir, ou que vão reforçar a minha infelicidade. Então,
as tentações têm dois tipos de apelo, né? Aquilo que eu gostaria de fazer e não faço, e aquilo que eu não deveria fazer, mas eu gosto de fazer. Então, tem essas duas facetas aí da tentação, né? Que envolve o nosso movimento da vida, né? Fiz algumas associações, mas acabaram, não sei se eu consigo resgatar, né? É interessante, Gelson, quando você traz agora essas duas tentações, porque uma é o padrão inconsciente, né, que se repete, né, que também é para a gente transformar através do sofrimento. E a outra é o descaso, né, e aquele ego soberbo, né, que continua naquele caminho que ele acha que é o viável, né. E ambos estão, como ela diz aqui no final da introdução, ela fala na palavra verdade, né, estão ambos desconectos com a verdade, com a ética própria, né. Então, quando o Tiago trouxe a questão desse ego que vai se transformando, né, que é necessário, né, para que algo melhor suceda, e ele traz a passagem de Jesus no martírio, né, eu fiquei pensando o quanto Jesus foi mestre até o final, né, porque ele foi mostrando para nós como o ego precisa se depurar, né, a partir de todas aquelas situações que o Tiago relembrou, o quanto o ego é precisando sair, né, ser submisso diante, né, de algo muito maior. Essa submissão é que faz parte desse caminho, né, para que a gente possa encontrar a verdade, né, diminuir, ser cada vez menos, né, como Paulo disse que ele cresça e eu diminua, que a gente possa ir diminuindo mais, né, para que a gente possa, então, entender, chegar naquele outro lugar que é o que a gente sabe que precisa chegar, que é, olha, o que acontece diz muito mais em respeito a mim do que ao outro, né? Então, esse esse exercício de autoobservação, mas é preciso que a gente realmente seja, como ela disse, tenha esse aguilhão do espinho que nos fira, né, que nos desinfle, que nos coloque numa situação de vulnerabilidade, né, que a gente experimente, né, esse lado frágil, né, para que a gente possa encontrar a força. É lógico que e quando a gente se relaciona com essas pedras no caminho, como ela fala, né, de todos esses entraves, esses impedimentos, essas tentações, não é fácil, né? Então, e aí tem um animal ainda dentro de nós, que é ação e reação, que a gente precisa ir cada vez mais fugindo disso, né? Mas eu queria tocar nessa frase que ela diz assim, felizmente, né, depois que ela passa por todas essas elaborações contraditórias, ela diz, felizmente, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provações redentoras, né? Porque eu acho que o grande exercício que a gente tem que fazer nessa vida agora é não piorar, né? Não piora o que já está ruim, né? Aquilo que a gente já veio cuidar. Então, cuidado para a gente não piorar, né? Me parece que existem esse momento do texto, sabe, Cláudia? Ela traz já uma perspectiva otimista e problematizando em torno do sentido, do porquê essas intercorrências existem na vida, mas como podemos tirar proveito em torno dessa circunstância. O que comumente nós fazemos é não conseguir ver isso, né? A gente vê como eu gostei muito dessa divisão apenas pedagógica que tu fez, Gelson, que ela é muito elucidativa. Eu me deixo levar e faço coisas que não gosto, depois me arrependo, me sinto mal, e tem aquelas que eu acabo cedendo, mas que são
boas, elas são prazerosas, elas produzem gozos, mas ao mesmo tempo eu penso, mas isso já não me satisfaz. Esses dois tipos de arrastamento, esses dois tipos de instigamentos da alma que nos levam a essas posições, me parece que elas trazem algumas representações desse lugar que a alma ocupa ainda, que é certas fixações, né, em certos medos. Há um medo muitas vezes, né? O que é esse novo que possa surgir? Então há um lugar falso de uma segurança de permanência nesse lugar ordinário em que a vida é fluida. Muitas vezes, quando o indivíduo se compraz, ou a alma se compraz numa posição de fato se identificada e vivencia as tentações porque está nesse lugar, evidencia uma infantilidade, né? Uma recusa a amadurecer. E aí a mentora traz a perspectiva assim, né? Porque quando ela comenta, felizmente as tentações não te deixaram, mas ao contraponto, infelizmente existem muitas almas que de fato se deixam agravar no curso de uma existência, mas com a proposta dela é nos instigar à mudança, na perspectiva, ela já emenda, olha, felizmente tua alma está tentando lidar com isso e está conseguindo não agravar o processo. Agora, perceba que nada acontece que não seja para melhor, né? Que quando se sabe retirar o bom proveito da situação, há algo de um paradigma aqui em torno daquilo que já conversamos sobre o lugar das dores, das próprias tentações, né, das dores da alma, dos processos em que nós somos consumidos, das dores morais, porque junto com o processo conflitivo das tentações, há dores morais de sustentar esse embate. Isso é difícil muitas vezes, né? Às vezes, irritações, agressividade, conter o movimento, como quando Pedro, para proteger Jesus, né, no momento em que Judas leva os soldados e ele decepa a orelha do centurião com a espada, Jesus intercede, olha, esse não é o movimento, esse não é o lugar em que você tem que estar se colocando nessa posição agora. E acho, já imaginando que a alma que apenas reflete ou apenas repete um padrão ao qual ela está ali sendo envolvida, acho que apenas amarra mais em processos mais difíceis psicológicos de conseguir se libertar desses processos. Então, eu acho que retirar o sentido dos processos, das situações, é um caminho muito importante que ela está nos apontando aqui, né? Eu acho que isso fica bem sintetizado na frase de Paulo, né? Quando ele diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que. E é legal que realmente a tentação ele mexe com a nossa liberdade, né? Ser tentado é dizer: eu tenho escolha, eu tenho escolha. Eu posso fazer ir para a direita e para a esquerda. O mundo me acena, isso mexe comigo. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas será que me convém? Né? Eu vou repetir, vou me oportunizar um outro caminho, vou. Então, de uma certa maneira, a tentação dinamiza a vida, né? Por isso que ela coloca logo nisso que está falando, justamente isso. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação, como tu lembrou, né, Tiago? Né? E mais adiante, ela vai falar, ó, a vida sem tentações ou testes de avaliação moral, então, ela equivale tentação ao teste, ou seja, são a mesma coisa. Isso que está chamando de tentações são provocações, são testes que avaliam a nossa natureza, nossos recursos, né? E sem isso, né, a vida perderia o seu colorido e suas motivações de crescimento. Olha só
como ela valoriza, ela não vê negativamente as sensações. Ela vê realmente como fazendo parte do colorido da vida. A vida é dinâmica, a vida provoca, a vida te envolve, a vida te seduz, a vida te devolve para ti mesmo, né? E aí tua alma é chamada para se reconhecer. Ou seja, o colorido da vida é isso, né? Brindar com a vida e se reconhecer na vida para poder, então, a partir disso, nos comprometer, ou seja, nos responsabilizar. Porque se a gente tem escolhas, nós somos responsáveis por elas. Então, acho muito bonita essa frase aqui de Joana e profunda, né? Em todo sentido que ela gera, em termos de reflexão, porque se ela coloca a verdade com V maiúsculo lá no início, então, equivalendo à ideia de Deus, né? A verdade é Deus, e Deus é amor, e Deus, e em outro momento da obra dela, falou que vida é movimento, e vida com V maiúsculo, então, vida, verdade, amor, equivale a Deus. Então, a vida é um incessante, né, dinamismo provocativo para que se movimentem dentro de nós as possibilidades em favor da verdade, ou seja, em favor da nossa plenitude, da vida que é em nós, que habita em nós e tem que ser realizada. Através do quê? Do amor. Então, tudo isso está de uma certa maneira, interligado nesse movimento aqui que ela está trazendo, né? Eu gostei muito do que vocês falaram, né? E aí eu ouvindo vocês, eu lembro novamente, né, dessa mensagem que ela traz, como o Tiago trouxe, né? Ela traz as dificuldades e diz, felizmente, vocês não estão piorando o seu estado, né? Então, é como se ela nos tirasse daquele lugar, né? Espelhasse para nós o nosso melhor lado, né? Nos tirando daquele lugar animalesco de ação e reação, dizendo, olha, né? Que bom que vocês estão nesse outro lugar, né? Então ela nos provoca mesmo, ela pesca a gente, né? Dessa confusão ególatra, né? De mistura, de caos. E ela diz: olha, mas vocês têm um lado bom. Que bom que vocês não estão, né? Estão lutando e não estão piorando mais. E é isso que é gostoso, né? Porque assim, nessa vida de relação que eu falei, quando ela também nos traz no início todo esse dilema, né, do convívio, ela também se relaciona com a gente dessa forma muito mais muitíssimo bem elaborada, né, de nos mostrar esse lado bom, né? Olha, que bom que vocês estão lutando, perseverando e não estão sucumbindo aos desejos do ego, né, às fraquezas, né? E aí ela confirma isso quando ela diz que tudo é estímulo para essa transformação. Todos esses espinhos, né, ela diz o aguilhão, né, que a gente vai padecendo, tudo isso é estímulo para que a gente saia desse lugar infantiloide, né, egocêntrico, né, e possa se ver de um lugar mais bem elaborado. E aí eu vou usar uma palavra que o Gelson adora, né? Ela nos desacomoda, a vida também nos desacomoda, né? Já ouvi o Gelson falando várias vezes. Essa desacomodação que nos tira de um lugar confortável, né? Protegido de nós mesmos e da vida, dos embates, para que a gente possa se colocar a serviço, né, desse caminho novo, né? E é por isso que ela nos fala, sem isso não há vitória, né? Porque se a gente fica nessa redoma, né, ou nessa justificação, não, eu fiz porque ele fez, né, de ação e reação, a gente não sai vitorioso, a gente patina no mesmo lugar, na mesma lugar enlameado que a gente vem, né, trazendo de longas vidas, né? Isso me lembra, Cláudia, um termo de Platão, que é ipstrofé. Ipstrofé é um termo que ele usa porque ela diz que a vida da alma é circular.
Então, a alma se repete. E nessa repetição, ela encontra possibilidades novas de aprofundamento, para buscar o arqué, né? O arqué, ou seja, a essência das coisas. Né? Então, às vezes, a gente tem que repetir várias vezes a mesma experiência, né? E nessa circularidade, cair de novo, levantar de novo, ser provocado novamente, ou como tu diz, desacomodado, né? Para que a gente possa realmente extrair o sentido essencial daquela experiência e poder realmente promover o nosso melhor, né? Esse encontro com a verdade, esse encontro conosco mesmo, né? De uma certa maneira. Né? Então, eu acho que realmente tem essa circularidade, as tentações realmente são esse movimento circular onde eu repasso as questões que são minhas, né? E posso olhar de novo para ela. Então, nem sempre é um erro achar que a gente vai superar e vencer todas as tentações. Né? Mas o importante é não fugir de um confronto honesto com essa realidade. Né? E ver o que eu posso tirar de proveito daquele momento, quanto eu consigo superar e quanto ainda me falta ainda de recurso, da qual eu tenho que prestar atenção ou buscar elementos novos para justamente poder me confrontar em algum momento, porque Deus, na sua bondade, né, ele dá tempo para a gente, dá fogo. Calma aí, meu filho, respira, toma ali um cafezinho, um suquinho, né? Lê uma coisinha e vamos de novo, né? E dessa vez eu vou fazer o seguinte: vamos dividir em prestações, né? Faz uma parte. Então, a vida ela não joga contra a gente. A gente que é desconfiado e ingrato, né? Então, essas tentações, como diz aqui, né, a Joana, né? Elas justamente são uma ajuda, né? Ela fala isso, né? Elas te ajudam a vencer as limitações, o egoísmo, a jactância e a presunção orgulhosa. Olha só que interessante. Ela é um instrumento em teu favor, mesmo que essa provocação seja perigosa, né? Seja, né? Porque o perigo está na gente mesmo. Né? É perigoso porque nessa repetição, às vezes, tu fica atolado ali, né? E não sai do buraco. Mas, né, em algum momento tu cansa, em algum momento tu dá um start, em algum momento alguma coisa acontece e daí tu sai daquele lugar. Mas tu precisa, nesse movimento circular, muitas vezes, confrontar uma, duas, três vezes, até trazer para ti, né, elementos favoráveis para que tu possa ir avançando. Então, uma espiral, né? Então, é uma circularidade, mas que avança, né? Numa dimensão, numa oitava acima, né? E aí a gente vai indo cada vez mais em direção à nossa condição essencial, que é chegar a ser um espírito puro em algum momento. Não sei se vocês se recordam, tem um filme muito bonito chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. Vocês já viram esse filme? Esse filme conta a história de um monge que ele começa um processo, né, na relação de transmissão do conhecimento e do burilar de uma alma de um menino, mas que quando chega na idade de jovem adulto, ele toma a decisão de abandonar aquilo tudo para viver a vida. E que aí é que é uma imagem, né, da parábola do filho pródigo. E o que é interessante na história é que depois de ele viver tudo o que ele viveu no campo das tentações, ele retorna para assumir o lugar que era esperado dele, mas numa atitude de decisão consciente dele. Ele retorna porque ele resgata a ideia de que aquilo que ele havia sido iniciado tinha um sentido mais profundo do que tudo que ele viveu anteriormente. E é bonito, né? Primavera, verão, outono, inverno, primavera. Então é o ciclo que se recomeça. Na obra Primícias do Reino, primeira obra, se não me engano,
do Espírito Amélia Rodrigues, ela conta a história, né, do jovem rico. E é interessante que quando esse jovem rico encontra Jesus, ele está encantado por Jesus. Ele fala, olha, estou disposto a abdicar de todos os bens materiais, mas, né, tem sempre um mas no processo, né? E aí quando Jesus diz a ele, né, ele pergunta, mas vem cá, mestre, eu vou ter que abdicar da minha juventude, das relações, do meio que a vaidade me convida, jovem, a estar ali sendo admirado, amado. Sim. E aí ele percebe que é um peso muito forte para ele. E aqui é interessante nós pensarmos que nós estamos para além de uma dicotomia rasa e superficial de certo, errado e bem e mal. Aqui é o movimento da alma inexperiente que precisa por si passar por processos de maturação, de experiência, para que possa por si encontrar esse caminho, né? Essas questões não podem ser elas não podem ser infligidas a nós nem a ninguém. E a história é bonita porque ele fala assim: me desculpe, eu não posso. Se você me ama, me perdoe, e vai embora. E a gente sabe o que acontece depois da história, né? Mas é interessante esse lugar de que a decisão, e puxando um pouco o fio que vocês trouxeram, isso é uma questão que tem a ver com a sabedoria da alma, né? Toda vez que a alma fizer um movimento assim, eu quero tentar ser um pouco melhor, eu quero tentar seguir um novo caminho, parece que umas gavetinhas do fundo lá se abrem e surgem questões que a alma vai ter que estar trabalhando. Então, junto com o desejo, com a vontade e junto com as realizações novas que vão surgindo no campo da virtude, no campo da relação, da melhor qualificação da alma conscientemente perante a vida, surgem essas pedras da estrada. E eu quero fazer o link dessas questões com o próximo parágrafo, em que a mentora diz assim: aí nós nos descobrimos frágeis. E aí a gente precisa olhar para quem realmente a gente é, adquirindo a partir de então forças contra o mal que ainda existe em mim, que existe em nós. A ideia de que se nós não tivermos uma medida adequada e consciente do lugar que nós estamos em vida, se nós superestimarmos quem somos, a gente em algum momento vai cair nesse processo. Quando a gente subestima quem nós somos, a gente deixa de viver a vida, né? Então, há um ponto aí de um lugar em que a pessoa toma como base referência uma consciência de si, ok, eu entendo os meus desafios, eu tenho uma noção, né, eu já estou tateando melhor quem eu sou de fato, até onde eu consigo ir, e ela coloca isso de que essa fragilidade constitutiva da condição humana é um ponto de partida para reunir forças e começar de fato nesse movimento, né, de relação com este mal e o manejo das nossas sombras interiores, né? Então é um percurso que começa no lugar da humildade, tem que ser mais humilde, né, para que a gente possa fazer um trabalho mais sincero, corajoso, honesto, verdadeiro e amoroso com as tentações, né? É exatamente isso que eu estava pensando, né? E aí você chega nesse parágrafo que ela traz, né? Porque quando você conta a história desse rapaz, pensei exatamente isso, o quanto era importante para ele ainda viver esse espaço mundano, né? Esse espaço de autodescobrimento para que ele possa se colocar num patamar mais acima, né? Um patamar mais elaborado. E é importante, né, essa autoavaliação nossa, né, do que a gente dá conta, do que a gente ainda não está dando conta, né, porque essa autoobservação e elaboração, ela nos prepara justamente para essas tentações que vão surgir, né. Esse rapaz, ele ainda continuou nesse campo mundano, né, ordinário, de ter que viver, né, a juventude dele e tal, mas o quanto a gente precisa colocar tijolinho,
em cima de tijolinho, né? E essa é uma constatação séria e responsável de nós, né? Porque se a gente avança num passo grande, a gente não vai dar conta e pode até contrair muito mais dívidas, né? E ficar muito mais perdido ainda do que a gente estava naquele lugar. Então, essa, essa autoavaliação, né? Se eu dou conta, se eu não dou, se eu quero isso, e essa comunicação com esse estado nosso, né? Por isso que muitas vezes a gente fala do silêncio, né? De aquietar, né? E pensar, isso é bom para mim agora, não é? Né? Esse enfrentamento é bom para mim, eu estou preparada para ir para esse mundo, né? Acompanhar Jesus, né? Ou não, ou é importante que eu ainda me segure um pouco, porque esse mundo pode estar muito ligado à inflação do ego, né? E essa inflação do ego, a gente já viu que a gente não vai chegar num lugar bom, né? E aí, sim, vamos cair nessas armadilhas de ser perseguida e agredir, de ser acusada e revidar, né? Então, o quanto é importante, aí a benfeitora também fala isso, né? Se acalma, fica no lugar onde você está, e se você ficar nesse lugar autoavaliando, já é melhor do que você avançar e se perder, né? Então, ela também, ela traz muito aqui aquela frase onde que ela nos diz, começa de onde está. Então, se acalma, autocompaixão, né? E observe-se de onde você está, porque mesmo não acompanhando, ele foi vitorioso, porque ela diz, cada vitória nesta área será conquista para mais valioso tentame. Então, essa aceitação de que ainda não dou conta de seguir naquele lugar, já é uma vitória, né? Já é uma vitória porque ele já se coloca mais humano, né? Menos inflado e mais humano. Eu não dou conta disso, né? Eu achei bem bom o que ela traz, né? Lembrando aí, seguindo aí, né? Pegando a toalhinha, como você falou, né? Puxando a toalhinha. Achei muito bom, né? Isso me lembra um outro filme também muito interessante, que é Sansara, né? Que é a história de um monge budista, né? Que o pessoal fica impressionado porque ele fica em meditação e fica sem comer, em uma posição que fica enrijecido, as, as unhas crescem. Então, ele fica, e as pessoas ficam muito impressionadas, né, com a capacidade de meditar. Né? Então, ele é meio um herói ali dos outros, né, monges ali que estão ali. E até que ele vê uma mulher amamentando um filho, né? E ele sente uma atração, ele tem uma ereção, né? E aí ele se dá conta que há uma contradição aí muito grande. E o mestre se dá conta que ele não tem condições de se manter né? Que falta muitas, que então que o caminho dele é viver no mundo. Olha, a tua história não é ser monge, vai viver a tua vida lá, né? E ele casa, vai ter uma vida dita mundana, né? Mas digna, né? E aí tem toda uma questão ali que ele se perde também aí nesse mundo. Não vou contar assim, né, os detalhes, né? E aí tem um contraste entre a mulher dele, né, que não tem nenhum conhecimento mais espiritual, mas que reflete, né, uma riqueza de alma, né, e um conhecimento, e a gente vê essas tentações acontecendo com ele, né? E ela vivendo a vida com as dificuldades e fazendo valer, né, os objetivos, e ele realmente em conflito, né? Perdido numa série de coisas, né? Então, e aí tem várias frases, né? Uma delas é o que é mais importante, satisfazer 1000 desejos ou conquistar apenas um. Então, o filme é cheio de provocações, né? Né? Como é, está no todo,
né, sendo você, não me lembro bem a frase, né, mas tem a ver com a questão de tu ser uma gota no oceano, estar partilhando na comunhão com o universo e ao mesmo tempo sendo você. Então, de uma certa maneira, né, me parece que tudo, absolutamente tudo na vida funciona como uma tentação, né? E tu não está protegido, né? Tem gente que quer se proteger das tentações. Não, então eu vou virar monge, eu vou virar médium kardecista, eu não vou sair da casa espírita, eu vou virar celibatário, e essas coisas de se exigir muito, né, Cláudia? Uma idealização fantasiosa, né? Como com a ilusão que tu possa fugir das tentações. E tu não vai fugir, elas estão dentro da gente. Então, na verdade, a tentação é um convite para tu se conhecer. Eu acho que acima de tudo é isso, né? Eu acho que em vários momentos da história em que, quando a alma foi constrangida por certos códigos, certos ritos, certos mandamentos, certos códigos normativos, em que a alma foi castrada de tal forma, nós percebemos em vários momentos como que essas almas em algum momento não deram conta de sustentar isso, né? Tem até uma passagem, acho que Paulo, ele fala sobre se você não conseguir se controlar ou não conseguir dominar os seus próprios impulsos, é preferível que você se case do que passar. É melhor você se casar do que você estar ardendo, do que você estar sendo embebido num lugar em que você não consegue lidar, controlar. Então, acho que cada um tem que fazer a sua reflexão em torno deste lugar, né? Da forma como. Porque tu disse muito bem, não é o ato em si, né? É a maneira como a gente lida com a libido ou o fluxo da libido em relação à vivência dos prazeres, das possibilidades que a vida... E são possibilidades muito ricas, se vividas com dignidade, com respeito, com cuidado, com ética. Mas é isso, né? Nós ainda somos muito frágeis egoicamente, porque a fronteira entre bem viver e partir para um transbordar é muito delicado esse lugar, né? Subjetivamente, né? E aí agora ela traz Jesus, né? Ela traz Jesus, né, amigos, no final aqui, né? Como um lugar, né, de um espírito que por excelência também passou por um processo de tentação, né? Mas eu queria passar para vocês a palavra, para não falar sozinho aqui sobre isso. Quer ler para nós, Cláudia, essa última frase maravilhosa da Joana? Sim, mesmo Jesus, o sábio por excelência, e ela coloca sábio com letra maiúscula, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina. É esse humano, né, que está em nós, né, e que a gente está lidando e lutando. Eu gostei do que vocês trouxeram, porque, assim, tentando ser quem não se é, se descamba em tantas coisas ruins, né? A gente vê aí tantos escândalos, né, de uma persona, né, mas que não sustenta, porque dentro dela há um furacão, né, de emoções, de energias bagunçadas, e a pessoa não sustenta aquilo, o quanto é prejudicial, tanto para o caminho dela, né, dessa pessoa que se coloca nesse lugar de atraso moral, né, quanto ela vai se atrasar, e quanto ela danifica tanto aqueles outros que projetam na pessoa uma pessoa espiritualizada, um guia, um mentor, né, mas tão desajustado, e é exatamente isso que vocês falaram, né? E, então, assim, se a gente se colocar de uma forma humana, menor, né, reconhecendo as nossas fragilidades, né, reconhecendo e se questionando, né, a pergunta que Gelson fez, eu não lembro, mas se questionando
né, o que se quer viver, né, que escolha é, né, não precisa ter todas, mas uma só já é importante, a gente vai atravessar essa tentação do fenômeno humano e vamos caminhando cada vez mais para essa conquista, né, desse espaço divino, posso colocar assim, né, que a gente vai chegar lá na frente, no mundo de perfeição, mas ainda falta para muito, né? Mas a gente vai conquistando esse espaço divino, cada vez mais um pouquinho ampliado dentro de nós, né? Interessante que no final ela chama de conquista divina, né? A resistência contra o mal é a revelação da nossa essência divina. Quando resiste, né? E supera a nossa animalidade, a nossa pequenez, a nossa ignorância, tu vai ao encontro do divino, né? Aí eu me lembrei exatamente da questão do filme, como se faz uma gota não secar, né, junto ao sol. E aí a resposta é fazendo parte do mar, né, do todo, né? Então, de uma certa maneira, que a nossa mente está em comunhão com a divindade e compreende essa verdade que ela colocou ali, né? Tu consegue, então, encontrar esse caminho de superação e resistir, né, esse mal, que é um mal enquanto uma condição de ignorância, né? Um mal enquanto, né, algo perverso, é o mal da nossa condição, daqueles que não sabem ainda, né? Que não sabem que pode ser divino, né? Que a gente pode conquistar a sua natureza divina. Então, tem uma frase belíssima, é muito profunda, essa que ela termina aqui, né? Quer comentar mais alguma coisa, Thiago, dessa frase? Não só deixar uma reflexão, assim, que ao pesquisar alguns materiais, eu gostei muito de um pequeno trecho de um livro do Jung, em que ele fala sobre esse lugar em que Jesus conscientemente se permitiu conversar, entrar em contato com essa imagem, essa representação simbólica, né, do demônio, do diabo, né, mas que é uma representação dessa condição interior humana e que está nos instigando, que nos tenta, que nos provoca, e ele diz, como diz o Jung no texto, né, diz um sim consciente, ok, eu vou estar contigo, eu vou tratar contigo. Eu quero entender, eu quero trazer você para esse lugar para estar comigo. E a ideia de que ele, de livre vontade, acatou se expor a esse lugar, né, de contato com essa imagem demoníaca que o tentava. E é interessante porque é importante, só para deixar um ponto importante para a gente pensar sobre. Hoje nós, na contemporaneidade, somos testados em condições da cultura e de representações do que é felicidade, do que é gozo, que de alguma forma permeia toda a psique de uma coletividade e que nós somos instigados muitas vezes a responder aos mesmos paradigmas, aos mesmos aquilo que nos instiga a repercutir e alimentar as nossas tentações. De alguma forma, a época na imagem representada no Evangelho, existe uma oferta a Jesus de uma presunção dele ter todos os reinos do mundo, e que era uma representação de uma imagem do reino do Império Romano, que assim, você quer ter a presunção, como os romanos têm a presunção de serem o povo, de serem o império, você pode ter isso, mas ao contraponto do poder oferecido a ele, ele dá o quê? Ele dá o amor. Ele contrapõe esse poder ao amor como um caminho de realização mais profundo. Então, Jesus, de alguma forma, ele se finaliza esse texto como uma representação psicológica, um protótipo psicológico de uma vida plenamente dotada de um sentido mais profundo e que nos inspira a caminhar como ele, a buscar caminhos de realização como ele. Isso. Muito bem, a gente pode esquecer também que Jesus, antes de vir pregar e ter com os homens, ele foi tentado. Então, isso foi também um processo necessário, iniciático, para poder depois dar o testemunho dele conosco, né? Bem, fica então
esse convite, né, para a gente poder refletir sobre essas questões que são de fundamental importância para todos nós, né? E no próximo encontro poder trabalhar aí o capítulo 6, reclamações indevidas, dando continuidade ao nosso estudo. Obrigado, né, a Cláudia, ao Tiago, por esse momento precioso. Um grande abraço a todos e até mais, então, gente.